Mano, e você pegou a indústria da música em várias fases, né, cara? Eu peguei... começou com vinil, peguei do vinil pro CD, eu peguei do CD pra download e agora pra streaming. Mas a real é que quando a gente começou lá atrás, tanto eu quanto o Nando, nosso acesso à indústria era difícil pra caraca, não tinha uma... Como se divulgar? E ninguém estava interessado no que a gente fazia, rock brasileiro, sacou? Não tinha muito espaço, não tinha... O que tocava na época, tipo... Cara, era... Você tinha... Primeiro não tinha... Eu tenho que checar isso que eu vou falar, não tenho certeza se isso tá certo. Mas eu acho que a chegada da nossa geração coincide com a chegada do FM no Brasil. Eu acho que é aí que começa. Então tem essa revolução também. Começa a ter as grandes rádios do Brasil um pouco antes da gente. Alguns anos antes da gente. E eu acho que o que rolava antes da nossa geração, antes de Legião, Capital, Blitz, todo esse povo, que todos estão fazendo 40 anos, Titãs, toda essa galera, rolava MPB, eu acho. Acho que era mais a geração do Caetano, do Gil, era mais essa galera aí, Milton, Gal, era essa galera aí. Tanto é que quando a gente surge, a gente achava que a gente era uma outra parada. A gente achava que era a música urbana do Brasil. Sacou? Que aquilo era a música do litoral do Brasil, de uma coisa meio hippie, meio odara. Meio praia. Meio praia, e que a gente era uma outra coisa. Cimento, concreto. A gente mora aqui... porque a gente veio de Brasília, mas lá também era concreto, sacou? E aqui tava rolando uma cena também. Nessa mesma época. Tava começando os Inocentes, tava começando os Ratos de Porão. Aqui nos subúrbios daqui de São Paulo. E a gente começa lá em Brasília ouvir essa galera daqui. Caralho, Ratos de Porão? Ratos de Porão. Chegava lá em Brasília? Chegava. Primeiro, na real, chegou os Inocentes. E tinha uma outra banda daqui também, de punk rock, chamado Cólera. Que também era fodaça, cara. De um cara chamado Edson, que já morreu. Mas a primeira formação do Ratos, eu acho que a primeira... Também espero não estar dizendo uma bobagem. Eu acho que a primeira formação do Ratos é sem o Gordo, sem o João. Sem o João Gordo. Mas é com o Mingau. Essas bandas a gente começa a ouvir. O som delas. Devia ser louco na época. Tipo, mano, que revolucionário, né? Que doideira é essa, e as mano? pessoas falando de política, falando uns textos mais... eu lembro qual era a música dos Inocentes. Era... Porra, cara, qual era? Pô, me deu branco agora. É foda lembrar, né? Foda. Mas eu lembro de ler as coisas que o Clemente escrevia. O texto dele. E tinha ali no Brasil inteiro. Tinha uma cena, por exemplo, em Salvador, do Camisa de Vênus, sacou? Você começava a ouvir uma cena de punk rock pelo Brasil inteiro. Tinha um pouco no Sul também, tinha os Replicantes. E essa galera toda começa a se falar, começa a surgir uma cena dessas bandas todas. E uma começa a tocar, a gente começa a tocar nas diferentes cidades, começa a viajar, todo mundo começa a trocar figurinha, ouve a minha fita, ouve a minha demo. E aí a nossa geração começa a tocar. E num primeiro momento, as gravadoras não querem gravar a gente, não querem saber da gente, ouvem as nossas músicas e falam, porra. O primeiro disco do Capital, o Capital vem tem uma banda de punk rock de Brasília dessa fase, que é antes do Capital e antes da Legião, chamado Aborto Elétrico. O Aborto Elétrico, lá em Brasília, é de 79, 80, 81, mais ou menos. Ainda é o regime militar ainda, sacou? E eles pediam, pra você tocar em Brasília, você tinha que pedir uma autorização pro governo, pra censura, na real. Nossa, ainda mais em Brasília. E aí eles pediam pra ver o repertório, manda pra gente as letras pra ver se vocês podem tocar. Eles não queriam só os nomes da música, eles queriam o que falava nas músicas. Qual era o texto. E aí, mas o repertório desse Aborto Elétrico acabou sendo gravado anos mais tarde pelo Capital, pela Legião e alguma coisa pelos Paralamas. Então, porra, que país é esse? É de Aborto Elétrico? É do Aborto Elétrico. Que país é esse? A Veraneio Vascaína, que o Capital gravou.
Geração Coca-Cola, Conexão Amazônica, várias músicas que se tornaram conhecidas pra caraca mais tarde eram do Aborto Elétrico. Mandava essas letras todas pra censura e a censura falava, velho, que porra é essa? Não vai rolar, vem aqui dar explicação. Sacou? Então não era só uma coisa de tipo assim, pô, Dinho, vocês não vão cantar. Era uma coisa de tipo assim, mano, o que vocês estão querendo cantar? Vem aqui. Então. Tinha uma conversa, né? Pois é. Mas o regime militar já estava nas últimas. Já era Figueiredo, eu acho. Acho que já era Figueiredo. Tava então, mais frouxo? Já estava começando a falar de abertura já há alguns anos, embora fosse um general o presidente do Brasil ainda, sacou? Então, os caras chamavam você para prestar um esclarecimento, né, no Ministério da Justiça, você não ia. Mano. E não é que alguém ia bater na tua porta, sacou? Não acontecia mais isso. Ninguém só falava, foda-se, não vou aparecer, e ficava por isso mesmo. Mas mesmo assim, aí põe alguns anos para frente, em 86, 5 anos mais tarde, quando o Capital vai gravar o primeiro disco, a gente inclui uma dessas músicas do Aborto Elétrico, a gente inclui uma música sobre a polícia, chamada Veraneio Vascaína. Que é assim, cuidado pessoal, lá bem-vinda veraneio, toda pintada de preto, branco, cinza e vermelho, com números do lado e dentro 2 ou 3 tarados, assassinos armados, uniformizados. Nossa, mano. Essa música acaba censurada também. E olha que aí já era, porra, se vacilar, acho que já era Sarney, sacou? Mas eles falam, vocês não podem gravar isso. Caralho. E aí rola uma queda de braços, os caras tentam vetar. A gente fala, pô, a gente entra com o advogado e eles, no primeiro momento, eles querem tirar a música do disco, depois eles querem riscar o disco. E no final das contas, o que acaba rolando é que o disco sai lacrado, com plástico por cima da capa, e uma tarja escrito proibido para menores de 18 anos. Nossa! Mano. Tipo filme pornô e locadora. Pode crer, com a camisinha ainda por cima. Aí, velho, aí a gente faz toda a campanha de divulgação do disco, falando, olha, se você não tem 18 anos, peça pro seu irmão mais velho comprar. Sacou? A gente usa a parada que eles tinham feito pra dar uma burlada. Pô, e despertou uma curiosidade, não? Lógico, vendeu muito mais. O tiro saiu pela culatra, sacou? Né? Mas eu tô contando essa história toda, cara, pra você ver qual era o clima da minha geração de bandas. Tanto do Nando também, do Ira, dos Inocentes, dos Ratos. Tava todo mundo aqui em São Paulo, ou no Rio, ou em outros lugares do Brasil, e tava todo mundo tendo dificuldades de gravar no começo dos anos 80. Tava todo mundo mais ou menos na mesma vibe, na mesma onda. Passando todo mundo mesmo perrengue. Passando pelo mesmo perrengue. Eu não sei qual teria que perguntar depois se o povo do hip hop estava passando por um perrengue, das bandas mais antigas de hip hop, se eles também estavam passando por um perrengue desses. Porque eu acho que acho que os Racionais já estavam gravando também nessa época. Eu não sei de quando é o primeiro dos Racionais, você sabe? Racionais acho que é 89. O primeiro? É. Porque eles fizeram 30 anos de carreira em 2019, né? Se não me engano. Acho que é de 89. Tá, então é um pouco mais tarde. Porque eu não sei como é que é o começo do hip hop. Eu não sei se vem um pouco depois. Eu acho que o comecinho deve ser, tipo, mesmo... Acho que meio que na mesma época, assim. Mas eu acho que vem um pouquinho depois, pelo menos a ascensão vem depois. Eu acho que sim. Porque mesmo lá na gringa, acho que é um pouco depois. Acho que Run DMC, essas primeiras coisas mais bombadas de hip hop, mais pra segunda metade dos anos 80, eu acho, cara. Eu acho que é. Acho que deve ser isso também. É verdade. Isso aí não tenho mas, não lembro. A real é que tanto o hip hop quanto o rock, cara, tinha uma coisa de ser um papo reto, de falar as coisas, sacou? E a gente, ainda mais com a redemocratização do Brasil, pela primeira vez estava acabando o regime militar, você tinha que falar o que estava acontecendo, fazer a trilha sonora da juventude. E isso tinha em comum com o hip hop. Sacou? A urgência, a necessidade de falar as coisas como elas eram, de fazer a trilha sonora da adolescência.